Bom, eu quero falar do burnout, que eu comentei no final de semana passado. Algumas pessoas vieram falar comigo, uma quarta pessoa veio comentar comigo, enfim. Às vezes a gente passa por situações, se a gente entende onde a gente tá, a gente consegue solucionar muito mais rápido. Se na época eu tivesse entendido o meu momento, com certeza muita coisa teria sido diferente. E eu fui descobrir que eu tive síndrome de burnout, tipo, 4 anos depois, mais ou menos. Muito tempo, eu passei muito tempo cega. Eu vou contar do dia que eu tive o meu auge da minha síndrome. Eu trabalhava com petróleo e era final de ano entre 2009 para 2010. Eu comecei a trabalhar lá pelo dia 27 de dezembro. Voltei, eu fiquei tipo uns 3 dias com a minha família em Santa Catarina e eu trabalhava em Aracaju, voltei para Aracaju. Só que eu, na época, eu não tinha muita noção de... Quer dizer, eu não tinha noção nenhuma de quantidade de trabalho. Pra vocês terem uma ideia, o meu café da manhã era Red Bull. Eu tomava Red Bull porque eu dormia muito pouco. Teve algumas vezes, inclusive, que eu achava perda de tempo ir pra casa. Eu me lembro, tipo, de 3 vezes, assim, que eu fiquei dormindo no meu trabalho, porque eu achava perda de tempo ir pra casa. Era nesse nível, assim. E aí eu comecei a... Aí a gente foi... Enfim, foi muita coisa, tá? Eu só vou contar o auge mesmo. O auge foi o seguinte, tinha um trabalho para ser feito, um poço, eu trabalhava com poço de petróleo, e naquele dia 27 de dezembro praticamente todo mundo entrou de férias dos líderes que operavam o equipamento, ficou só eu. E era entre 2009 para 2010, e todos os postos que seriam confirmados entre Sergipe e Alagoas, eu que faria como líder, né? E aí eu tinha as equipes dos meninos lá. E eu fui chamada para um posto, já tinha... Bom, primeiro, vou contar. No dia 28 e 29, ou 29 e 30 de dezembro, eu fiz 2 postos para um cliente novo. Era a primeira vez que eu tava fazendo esse posto. A gente tava fazendo esse posto para esse cliente. E deu tudo errado. Tudo errado. Tipo, em 3 dias, eu, de verdade, devo ter dormido 2 horas e meia, assim, em 3 dias. Porque o primeiro posto deu tudo errado, teve um derrame lá de uma bentonita e o cliente não aceitava. Teve um problema numa pressão da cabeça do poço de petróleo lá. Não era de petróleo, era de outra coisa. Mas enfim, teve um trapeamento de pressão, uma das nossas válvulas girou, quase arrancou a perna de um operador que estava comigo. E foi um fuzuê, assim, o cliente queria que aquilo fosse bombeado logo, o posto tava esperando, foi a zona do... Enfim, isso foi meu primeiro trabalho, logo que eu voltei do Natal. E o segundo trabalho não foi tão terrível como o primeiro, porque era quase impossível. Só seria tão terrível se alguém tivesse morrido naquele segundo trabalho. Mas enfim, foi um pior que o outro. No Réveillon, eu não sei, acho que eu passei dentro de um táxi, eu fiquei, sei lá, 2 horas na beira-mar de Aracaju. 6 horas da manhã eu já tava na base de novo, do dia 1º de janeiro de 2010. E assim, sequentemente, por sequência, né? Foi uma sequência atrás da outra. E aí, lá pelo dia 12 de janeiro, eu já tava desde o dia, praticamente, do dia 27 de dezembro sem dormir. Eu não sei quanto tempo eu dormi nesse tempo. Eu devo ter, sei lá, muito pouco. Eu dormi muito pouco. E isso de uma leva muito forte. E aí eu comecei a ter alguns sinais, assim, específicos, pessoais. Lá perto do dia 20, eu já nem sei. Eu vou falar pra vocês que a minha sensação era como se eu tivesse embriagada. Eu, inclusive, quando eu me lembro desses momentos, parece tudo um turvo, assim, sabe? Parece que eu tava bêbada mesmo. É uma sensação de embriaguez, que eu me lembro até da época. Confirmou um poço em Sergipe. Eu tinha uma trainee, que era uma indiana, a Arunima. Tenho uma saudade absurda dela. E aí nós estávamos no carro, e era numa cidade chamada Corderópolis, no interior de Sergipe. Ficava mais ou menos 1 hora de Aracaju. E a gente parou num posto de gasolina e, tipo assim, muita coisa foi dando sequência errado. Por isso que às vezes eu comento aqui, cara, quando uma coisa começa a dar errado, uma coisa começa a dar errado atrás da outra. E foi impressionante, nenhum poço meu dava certo naquele final de ano. Tudo dava errado, tudo. Foi o que eu falei, minha cabeça tava assim, a minha energia, nada fluía. Parecia que tava um inferno na minha vida. Essa é a verdade. E aí, a gente tava indo pra esse posto, a gente parou na entrada da cidade, que tinha um posto de gasolina,
e deu um problema no cartão para pagar o diesel nos caminhões. Iam sempre assim, 2 caminhões na frente, a bomba, tá? Que a gente bombeava para dentro do poço. O segundo caminhão era de cimento. E o terceiro carro era o meu, que era uma caminhonete com a Arunima, né? Eu já tinha minha caminhonete lá e tinha a Arunima, que era a minha trainee na época. E aí deu um problema nesse cartão pra carregar o diesel. Eu falei, vocês vão indo, porque o cliente tava ligando. Eu quero essa cabeça de poço, a cabeça de poço. Eu falei assim, cara, a cabeça do poço tava nos caminhões. Falei, então vai na frente, enfia essa cabeça e deixa o poço circular. E eu resolvo aqui o cartão de crédito. Eu resolvi o cartão, só que quando a gente tava indo pro poço, eu começou a me branquear, tipo assim, a cabeça. Eu comecei a pensar assim, gente, quem eu sou? Sério, eu comecei eu não sabia pra onde é que eu tava indo, eu não sabia quem era a que tava do meu lado, a minha trainee, eu não sabia onde eu tava, e aquilo começou a me entrar desespero, e eu parei num terreno assim, e eu comecei a gritar muito. Eu gritei muito, eu fiquei, eu não sei quanto tempo eu fiquei, que eu não sabia onde é que eu tava, quem que eu era. Eu sei que eu soquei o carro muito, assim. Eu soquei muito o carro, eu soqueava o volante, porque eu não sei explicar a sensação é que eu queria sair de mim, assim. Tipo, eu queria me tirar de mim, eu não sei explicar, era uma coisa que eu queria tirar alguma coisa que tinha, sei lá, eu não sei dizer. Eu sei que eu não parava de chorar, eu não conseguia parar de chorar, não parava de chorar. E ela não falava português direito, ela tentou até estudar, nunca gostou de estudar português, Aru. E aí ela pegou meu celular, era aquele celular quadradinho na época, né? E ela ligou pra um dos meninos que tinha ido na frente. E aí eu não sei o que ela conversou. Eu sei que eu ia pra frente do carro, assim, eu tenho a memória de alguns relapsos que eu fiz, mas eu me lembro da sensação que eu tive. Que eu queria me arrancar de mim, assim. Eu acho que se eu tivesse sozinha, eu não sei se eu me matava. Sério, porque eu tava. Eu não sei explicar. Eu cheguei a machucar ela. Eu peguei na perna dela de uma forma tão forte que ela. Eu acho que eu machuquei ela até. Na época, acho que ela ficou roxa na perna. Foi muito horrível. Foi muito horrível. Assim, foi fora de mim. E aí, quando esse operador voltou, ele já tava 20 quilômetros na frente. Isso eu soube depois, né? Ele tava 20 quilômetros na frente já de mim. E aí ele chegou, tava com a cara desse tamanho. O cliente não parava de ligar no meu celular, não parava, porque ele queria o posto tava pronto, aquela confusão, etc, etc. E aí ele me acalmou, ele era uma grande pessoa. Eu sinto muito saudade dele. Me acalmou, eu tava com a cara desse tamanho. Acho que ele não tava entendendo nada. Tipo assim, tá chorando por quê, sabe? Oi, tá chorando por quê, filha? Tá louca? E realmente eu tava louca, enlouqueci. Assim, eu acho que eu nem consigo explicar em palavras tudo que me aconteceu naquele momento. Mas ele me acalmou e eu ainda fui pro trabalho e eu ainda bombeei. Eu que operei a bomba ainda. Me pergunte como, eu não sei. Eu não sei, eu só sei que era como se eu tivesse bêbada o tempo todo. Era como se fosse uma alma minha. Na verdade, assim, eu tenho isso por muito tempo. A sensação é que de meio que anos, assim, porque foi tão intenso, eu não tinha noção de parar. Eu achava que qualquer pessoa que chegasse perto de mim, tipo, eu repulsava. Tipo, tu vai me encher o saco do trabalho? Não, sai daqui. Tipo, eu queria aquilo tudo e não me interessava. Eu não pensava em dinheiro, eu não pensava nada. Eu só queria trabalhar. Só. Tipo, se eu ainda tivesse grana como objetivo, alguma coisa assim, não, mas o meu objetivo era enfiar a cara naquilo e era o que eu queria. Tipo, eu me lembro que a gente saía pra baladinha, assim, tipo, quando eu podia sair, que mal. Esse o problema, a minha cabeça, ela não conseguia ajustar o que era correto socialmente, sabe? Então, quando eu saía, eu achava que eu podia tomar todas. Daí eu saía, tomava um monte de uísque com Red Bull, porque era o que me deixava acordada. Se eu tomasse cerveja, eu dormia. Hoje eu não gosto de uísque, eu tenho pavor. Eu não gosto de me sentir bêbada. Tipo, eu tomo alguma coisa, mas se tira a minha lucidez, eu já não quero mais beber, sabe? Se me deixa um pouco assim, não, é só pra tomar um golinho. Pra mim, tipo, não é a mesma pessoa. Não é a mesma pessoa, a Maria Fernanda. E aí foi assim.
E eu fui descobrir isso muito tempo depois, porque eu continuei trabalhando, e aí meu chefe soube por cima, assim, na época, porque rolava negócio de reportar e tudo, e aí ele soube por cima que eu tive um surto psicológico. E aí ele me mandou pra Natal pra ver se eu acalmava lá, porque era mais tranquilo. Daí eu fiquei responsável por 2 plataformas, que eu fui no lugar de um colega de trabalho bem bacana mesmo. Eu tenho até saudade dele, que ele entrou de férias na época, e eu fui ficar no lugar dele. Enfim, teve várias outras situações aí. Aí depois, logo uns 4 meses depois, eu fui transferida pro Espírito Santo. Lá eu tive mais um surto. E eu falei, quer saber, eu vou mudar isso. E aí eu fui numa terapia. Daí foi quando eu fui numa terapia, assim, porque uma amiga minha lá me falou assim, Maria Fernanda, tem uma coisa de errado contigo com relação a isso. Daí eu olhei assim e falei, quer saber, tem mesmo. Aí eu fui num terapeuta e ele me ajudou muito, assim, muito. Eu não fui muitas vezes, mas ele mudou até a minha alimentação, sabe? Até o jeito de eu comer, o jeito de eu ver as coisas, várias coisas, assim. E valeu muito a pena. O que é a síndrome do burnout, tá? Eu contei um pouquinho o que aconteceu comigo. Mas o que é... A síndrome de burnout é um estado físico, eu vou ler aqui, tá? Que eu soube, tipo, nem naquela época eu soube, tá? Eu soube, tipo, 4 anos depois que eu saí da empresa. Que eu fui analisar, que eu fui fazer terapia mais profunda, e aí eu entendi, tá? Mas o que é a síndrome de burnout? É um estado físico, emocional e mental de exaustão extrema, resultado do acúmulo excessivo em situações de trabalho que são emocionalmente exigentes e ou estressantes, que demandam muita competitividade ou responsabilidade, especialmente, enfim, ele fala especialmente na área de educação e saúde, é porque ele não conhece o petróleo e gás aqui, tenho certeza. Cara, quem veio falar comigo, das 3 pessoas que vieram falar comigo, 2 são do petróleo e gás. Muito bom, né? Então tem várias coisas aqui, assim, tipo, tem dor de cabeça, alteração no apetite, insônia, dificuldade de concentração, sentimento de fracasso, insegurança, negatividade, fadiga, isolamento, dor muscular, tipo, você fica alteração de batimento cardíaco. Eu com certeza também era por causa do Red Bull, que era meu café da manhã, né? Comia super mal. Porque não me interessava. Eu não me interessava a comida, não me interessava o meu corpo, não me interessava nada, minha saúde. Me interessava trabalhar, que nem o cavalo. Era isso. Não me perguntem por quê, não me perguntem qual a razão. Acho que nem sei se tinha razão. Já refleti muito sobre isso. Mas foi aquele meu momento, entende? Então foi isso. Então, se eu tivesse na época entendido que era a síndrome do burnout, procurem, tá? Eu contei aqui, mas quem achar que tem, quem quiser saber o que é, procura no Google, tem muita informação, graças a Deus. Se naquela época eu tivesse entendido o que eu tinha, muita coisa teria sido diferente. Mas também eu não me tornaria quem eu sou hoje, eu tenho certeza disso, que tudo vale a pena, né? Mas pra vocês verem que não é brincadeira. E, tipo, as pessoas que não entendem acham que aquilo você é uma louca, você não tem inteligência emocional nenhuma, você... Tudo isso, né? Então, as pessoas julgam e ninguém vem tentar descobrir a raiz, assim. Então, por isso que eu falo, procure por você mesmo, faça por você mesmo. E é isso, a gente, em fim das contas, é sempre a gente Deus. Sempre a gente Deus, querendo ou não. É um esgotamento muito, muito forte, tá? Eu tive por várias vezes, mas essa de eu perder a memória foi a mais forte de todas. E eu tinha 2 anos de empresa, tá? Espero que tenha sido útil pra alguém. Beijo!